Mais um culto de celebração para a honra e para a glória do Senhor. Mais uma vez o Senhor nos concede a oportunidade de nós estarmos na casa dEle, juntos em comunhão para louvarmos o Seu nome. Olha o que fala em Isaías no capítulo 43, o verso 7. O Senhor nos criou para o louvor da Sua glória. Nós fomos criados para que através de nós o nome do Senhor fosse engrandecido, para que através da nossa vida o nome do Senhor fosse louvado. Aqui também fala no livro de Apocalipse, no capítulo 4, verso 11. Pois só o Senhor é digno de receber a glória, a honra e o poder. Nós devemos todos os dias, através da nossa vida, honrarmos ao Senhor. Pois só a Ele nós devemos dar honra e glória, só a Ele nós devemos honrá-lo e louvá-lo com todas as nossas forças. E no Salmo 100 diz assim: portanto, quando entrardes pelas portas da casa do Senhor, devemos entrar com gratidão, dando a Ele todo o louvor e glorificando o seu santo nome. Que nessa manhã nós possamos juntos louvarmos ao Senhor, engrandecermos o seu nome e estarmos através disso cumprindo aquilo que nós formos chamados para fazer, que é honrar e engrandecer o nome do Senhor. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, nessa manhã nós entregamos ao Senhor o nosso coração, nós entregamos ao Senhor a nossa vida, e nós te agradecemos, Senhor Deus, porque mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos na Tua casa e como irmãos, como igreja, como corpo, te adorarmos e engrandecermos o Teu nome. Queremos nessa hora, Senhor Deus, pedir que nessa manhã o Teu Espírito Santo tenha liberdade no nosso meio e que a Tua obra seja completa em cada um de nós, que nós sejamos transformados e impactados pela Tua palavra. Que nessa manhã o Senhor possa abençoar o ministério de louvor, o Senhor possa abençoar todos aqueles diáconos que estão ali trabalhando e servindo na Tua casa, o ministério da sonoplastia, da mídia, que o Senhor possa derramar graça, Senhor Deus, sobre o ministério da dança, que o Senhor abençoe os consolidadores nesta manhã, Pai, e que todos eles possam fazer o seu melhor, Senhor Deus, servindo ao Senhor com alegria. Que seja uma manhã de transformação e que a Tua palavra, Senhor Deus, que é viva e eficaz, possa encontrar uma boa terra no nosso coração e que nós saiamos daqui transformados pela Tua palavra, Senhor Deus. É o que nós te pedimos nessa manhã e nós já te agradecemos no nome de Jesus. Aplauda o Senhor, meu irmão, e vamos juntos adorá-lo. Bom dia a todos. Fiquem à vontade para adorar e louvar o nome do Senhor Jesus. Amém? Bendirei
aplaude aquele que é digno de toda honra e toda glória. Aleluia. Aleluia. Como é bom adorar o Senhor logo pela manhã, né? Nós estamos felizes porque estamos na casa do Senhor. Estamos felizes porque o Senhor habita no meio dos louvores. E mais do que isso, o Senhor escolheu o nosso coração para habitar. Então nós vamos adorar o Senhor nessa manhã com alegria, com nosso coração aberto, porque nós somos casa de Deus, amém? Dê lugar a Ele nessa manhã. Tu és bem-vindo, Senhor. Nós te convidamos. Fique à vontade no nosso meio. Espírito Santo de Deus. Coisas
é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, sara minha alma. Vamos declarar. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Esse é o meu desejo, de gritar pro mundo inteiro, que aqui dentro do meu peito só quero queimar por ti. Esse é o meu desejo, de gritar pro mundo inteiro, que aqui dentro do meu peito só quero queimar por ti. Estou trancando a porta, não vou sair tão cedo, até ver tua glória me tomar por inteiro. Me sinto tão seguro quando está por perto. Fica mais um minuto aqui no meu secreto. Esse é o meu preferido lugar. Não há outro onde eu queira estar. Esse é o meu preferido lugar. Esse é o meu desejo, de gritar pro mundo inteiro, que aqui dentro do meu peito só quero queimar por ti. Esse é o meu desejo, de gritar pro mundo inteiro, que aqui dentro do meu peito só quero queimar por ti. Estou trancando a porta, não vou sair tão cedo, até ver tua glória me tomar por inteiro. Me sinto tão seguro quando está por perto. Fica mais um minuto aqui no meu secreto. Esse é o meu preferido lugar, e não há outro onde eu
Esse é o seu desejo nessa manhã? Ou você entrou aqui nessa manhã com o coração esfriando? Ou talvez você esteja aí na sua casa nessa manhã e sente que esse desejo está esfriando. Já não é como era antes. Já não é como era no início. Coloque a mão no seu coração nessa manhã e clame. Ó Senhor, que não diminua a intensidade da nossa adoração. Que não diminua a intensidade da nossa busca pelo Senhor. Aumenta o fogo nessa manhã. Nós estamos aqui para clamar, Senhor. Faz de novo, aquece de novo, aumenta o fogo, aumenta a chama, aumenta a intensidade do nosso amor pelo Senhor. Aquele que está com o coração frio nessa manhã, eu te peço, Espírito Santo, acende, reacende a chama, aquece aquele coração que está sem esperança. Aquece aquele coração que entrou aqui nessa manhã com indiferença pela tua presença. Faz queimar mais uma vez. Faz queimar em nós, faz-nos queimar pela tua presença. Arder, querer mais, buscar mais, ansiar mais, que nós não estejamos satisfeitos com aquilo que já temos e conhecemos do Senhor. Nós queremos mais nessa manhã. Nós clamamos por mais do Senhor nas nossas vidas nessa manhã. Esse é o meu desejo, de gritar pro mundo inteiro, que aqui dentro do meu peito só quero queimar fogo. Esse é o meu desejo, de gritar pro mundo inteiro, que aqui dentro do meu peito só quero queimar Esse é o meu preferido lugar. Não há outro onde eu queira estar. As coisas são para ti, Pai. Tudo é teu. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Declare mais uma vez. Porque dele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas
toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Ele é digno, Ele é digno, Ele é majestoso, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai, Ele é que cura, Ele é que salva, Ele liberta. Nessa manhã, não deixe de louvar ao Senhor, não deixe de agradecer, porque você está aqui para adorá-lo. Amém? Amém. A Ele a glória, a Ele a glória. Senhor, nós te damos toda a honra e toda a glória nessa manhã. Somos gratos pelo privilégio de estarmos aqui, vivos, para poder te adorar, para poder te dar honra, glória, com todo o nosso ser, com tudo aquilo que temos e somos. Nós te adoramos nessa manhã, Senhor, com todas as nossas forças, com toda a intensidade da nossa alma. Nós te adoramos e nós te damos toda a honra e toda a glória nessa manhã, Pai. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Nós temos alguns avisos agora na parte da manhã mas antes desses avisos, eu gostaria de convidar uma pessoa aqui na frente para nós estarmos orando por ela. Hoje é aniversário da Luciene, nossa diaconisa amada. Vem aqui, Luciene, pode subir aqui. Glória a Deus pela sua vida. Nós estaremos orando, viu? O Senhor, a palavra nos diz em Salmo 139 que cada um dos nossos dias eles foram escritos e determinados pelo Senhor. E o Senhor determinou que hoje você estivesse aqui conosco, comemorando mais um ano de vida. E nós queremos agradecer a Deus pela sua vida, né? Glorificar a Ele pelo serviço que você tem feito ao reino de Deus aqui, né? Nas nossas vidas, nos servindo. E orar e abençoar para que você tenha mais e mais anos de vida. Amém? Senhor, eu te agradeço pela vida da Luciene, te agradeço, Senhor, porque de maneira tão linda, maravilhosa, como a Tua palavra diz, de maneira tão assombrosa, o Senhor a formou no ventre da mãe dela. E o Senhor a conduziu até aqui, e o Senhor a sustentou, e o Senhor cuidou dela, e o Senhor tem cuidado dela, e nós te louvamos, porque a Luciene está aqui conosco nessa manhã. Te louvamos pela vida, pelo dom da vida que o Senhor concedeu a ela. E eu te peço, Senhor, concede mais muitos e muitos anos de vida e bênção, e prosperidade, e paz, e alegria, e que ela possa estar aqui conosco, Senhor, por longos dias ainda, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, e abençoamos juntamente com ela toda a sua família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, como o pastor Emerson, o pastor Mateus, todos os pastores têm falado muito nesses dias, na última quinta-feira, dia 23 de setembro, nós iniciamos uma jornada dos 100 últimos dias desse ano. E sempre nesses 100 últimos dias desse ano é colocado diante de nós um desafio de oração, um desafio de jejum, pelas nossas vidas, por aquilo que Deus tem colocado nas nossas vidas. E nós temos sido desafiados mesmo a colocar diante do Senhor alvos, objetivos, para que nós estejamos orando especificamente nesse tempo. Então, é importante esses 100 últimos dias do ano para nos lembrar que o ano ainda não acabou.
Tem muita coisa que ainda pode ser feita, tem muita coisa que ainda pode acontecer nas nossas vidas nesses 100 últimos dias. Agora falta um pouco menos de 100 já, né? Mas se você ainda não fez a lista com seus objetivos de oração, pela sua família, pela sua vida ministerial, pela sua vida profissional, seja qual área for, que você percebe que precisa de um gás nesses últimos dias do ano, que precisam de um renovo, que precisam, né, ser renovados nesses últimos dias do ano, coloca diante do Senhor. E dentro desses 100 dias, nos primeiros 40 dias, nós estamos também fazendo um jejum. Então, você vai escolher diante de Deus, né? Você e Deus vão decidir do que vai ser esse jejum. Se vai ser um jejum de televisão, se vai ser um jejum de redes sociais, se vai ser um jejum de Coca-Cola, se vai ser um jejum parcial de alguma refeição do dia. É entre você e Deus. Mas é importante que você escolha algo para estar jejuando nesse período, pela sua vida, pela vida dos seus familiares, para que possa mesmo Deus venha agir na sua vida, na vida dos seus familiares, nesses últimos 100 dias do ano. Amém? Outro recado importante é que nós já, no próximo domingo, já é domingo de primícias. Esse domingo já é o último domingo do mês. Domingo que vem é o primeiro domingo do mês de outubro e é o domingo de primícias. Então, nos últimos domingos, nós trouxemos para vocês quais eram as necessidades, né, quais eram os alimentos que nós tínhamos maior necessidade para montar a cesta básica, que era açúcar, era óleo, né? E glória a Deus, vocês foram usados para suprir a necessidade. E glória a Deus, porque aquela caixa está sempre cheia. Glória a Deus pela vida de vocês. E eu gostaria de compartilhar nesse momento quais são os itens, porque às vezes você pode, né, ficar na dúvida, o que eu vou trazer esse mês? Então, esse mês, para completar as cestas, nós precisamos mais de feijão, biscoito e molho de tomate. Então, você que está se preparando para trazer suas primícias no domingo que vem, que puder trazer de algum desses itens, feijão, biscoito e molho, mas você fique à vontade para trazer dos outros também. O único item, gente, que a gente não precisa mais deles durante um bom tempo é farinha de mandioca. Tá? Então, durante um bom tempo, a gente já tem um estoque muito grande que, se a gente não usar, a gente acaba perdendo por causa da validade. Então, tente trazer um alimento diferente desse, e, se possível, esses 3, né, que eu falei. João, por favor, da viagem. Outro recado importante é que o Legacy Missões, junto com o Legacy Missões da sede, está preparando uma viagem missionária para Bom Jesus da Lapa. Será no período de carnaval, 25 de fevereiro a 1º de março de 2022. Então, você que tem esse desejo de participar... Ah, Gisele, eu tenho que ser do Ministério Legacy Missões para participar? Não. Você que tem esse desejo no seu coração de participar de uma viagem missionária. Ah, Gisele, eu nunca participei. Não tem problema, vai ser sua primeira experiência, glória a Deus. E Bom Jesus da Lapa é uma cidade que está na nossa regional, na Regional Norte-Nordeste. A igreja lá de Bom Jesus da Lapa é uma igreja que faz parte da Regional Norte-Nordeste, que está debaixo da liderança do pastor Emerson. E é uma cidade que precisa muito ser evangelizada, porque é uma cidade que, eu não sei se quem conhece a fama de Bom Jesus da Lapa, é a cidade onde tem uma romaria muito grande, maior até do que a de Aparecida. A gente conhece muito Aparecida, mas lá a romaria é muito maior. Então, nós estaremos fazendo uma caravana grande. Então, você que quiser mais informações sobre as inscrições, você já pode fazer sua inscrição, porque, né, vai parcelar o valor. O valor é um valor muito acessível, por se tratar, né, dessa distância e por se tratar da quantidade de dias que ficaram lá. Então, quem tiver esse desejo de participar, pode me procurar, que eu passo maiores informações depois. E um último recadinho é sobre a nossa missionária Alice. Então, eu queria primeiro começar
para quem não conhece a Alice, falando um pouco de quem é a Alice, porque talvez algum de vocês sejam novos aqui, seja a primeira vez, sejam as primeiras vezes. A Alice, ela é uma jovem aqui da igreja, envolvida em muitos ministérios da igreja. Ela já serviu no Ministério Infantil, ela já serviu no Ministério de Jovens, no Ministério de Adolescentes, no Ministério de Missões, de Teatro. E o Senhor a chamou para estar, durante um tempo, em treinamento missionário. E logo que ela terminou esse treinamento, nós ajudamos a Alice a ir, nós levantamos recursos, não foi? A gente enviou a Alice. E assim que ela terminou, ela foi convidada para continuar lá, só que agora como obreira, ela está treinando outros missionários, treinando outros jovens para serem missionários. E como obreira de uma ETED, né, que eles chamam o curso, a Alice também tem que levantar recursos. Por quê? Porque essa turma que ela está liderando vai para um prático, que é o que eles chamam de prático. E uma parte desse prático deles vai ser no Rio de Janeiro. Eu não sei quem aqui já ouviu falar sobre Jardim Gramacho. Jardim Gramacho é um bairro de Duque de Caxias que é conhecido por ter tido, até 2012, o maior lixão, maior aterro sanitário da América Latina. Esse aterro sanitário ele foi fechado, mas a situação de pobreza e de miséria ao redor ainda existe. Então, a primeira parte do prático deles vai ser nessa região e a segunda parte será em Moçambique, na África. E a Alice precisa, mais uma vez, da nossa ajuda para levantar esses recursos, para que ela possa estar indo com essa equipe para lá. Então, ela já tem parte desses recursos, glória a Deus, porque, né, ela fez aquela ação, muitas pessoas compraram daquela rifa, muitas pessoas ajudaram enviando oferta. Então, daqueles valores que estão ali, ó, ela já tem o valor para ir para o Rio de Janeiro, ela já tem o valor do teste de Covid, do seguro-saúde, do visto e do dinheiro para emergência. Falta uma pequena parte para alimentação. Se eu não me engano, falta aproximadamente R$ 430 para completar aquela parte de alimentação. E a passagem? A passagem foi comprada no cartão. Então, nós temos um tempo maior para levantar o recurso da passagem, que é R$ 4.700. Então, no próximo mês de outubro, nós estaremos fazendo uma feijoada para ajudar a levantar essa parte desse. Nós ainda não temos a arte, mas já grava aí no dia 17 de outubro, nós faremos uma feijoada para conseguir levantar a primeira parte dos recursos para pagar a passagem da Alice. Então, eu já convido você a ser participante disso também. Se você pode participar doando algum ingrediente para a preparação, ou se você pode participar comprando a feijoada, ou se você quer doar alguma oferta diretamente na vida da Alice, eu te convido nessa manhã a fazer parte dessa missão. Né? Quando o Senhor nos chamou e Ele falou, ide por todo mundo, e Ele falou que nós deveríamos fazer isso indo em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra, Ele quis dizer que isso deveria acontecer ao mesmo tempo em todos os lugares. Então, a missão de Deus, ela acontece aqui, quando você traz o alimento para as pessoas aqui, quando a palavra de Deus é pregada aqui. A missão de Deus, ela acontece em Nova Lima, ela acontece lá em Bom Jesus da Lapa, ela acontece lá em Moçambique, tudo ao mesmo tempo. Né? E quem Deus usa para essa missão acontecer somos nós. Então, que você esteja em oração e perguntando a Deus como o Senhor quer me usar para abençoar a vida da Alice nessa missão, nesse desafio que é ir até uma outra nação para levar a palavra de Deus. Amém? Nesse momento, eu gostaria de pedir vocês que abrissem comigo as suas Bíblias em Romanos, capítulo 14.
Romanos 14, versículos 7 e 8, que diz: porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Nesse momento nós vamos entregar no altar do Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas, com esse entendimento de que tudo que nós somos, tudo que diz respeito à nossa vida, inclusive as nossas finanças, pertencem ao Senhor. Se nós vivemos para o Senhor, e tudo que nós temos, todos os nossos recursos, todos os nossos dons e talentos, pertencem a Ele e devem ser devolvidos no altar diante dEle. Então, gostaria de chamar aqui diante do altar os diáconos, e você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, coloque no altar do Senhor nessa manhã, amém? Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Glória a Deus, meus irmãos. Estenda suas mãos para cá. Senhor Deus, nós entregamos agora no altar do Senhor os dízimos e as ofertas que os teus filhos trazem com alegria diante do Senhor. Queremos pedir que o Senhor possa abençoar a sementeira de cada um que dizimou e ofertou, que o Senhor possa multiplicar esses recursos e que o Senhor seja sempre a provisão de cada um deles. Que o Senhor dê sabedoria e graça, Senhor Deus, aos administradores, para que esses recursos sejam usados, Senhor Deus, para a honra e para a glória do Teu santo nome. É o que nós te pedimos, Senhor Deus, e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, antes de nós passarmos para a palavra, nós temos aqui alguns irmãos que se formaram na linha de ensino. E nós vamos agora entregar para eles o certificado de conclusão. É a Daiane Sidmara Calisto, Davi Lucas Vieira e Viviane Alcântara. Queria que eles subissem aqui no altar para receber o certificado da linha de ensino. Glória a Deus. Pode subir. Oi? Ah, pronto. Meus irmãos, temos também a Isabela. Onde ela está? Aí, acho que ela foi trocar de roupa. Vamos, ela vai chegar. O certificado dela também vai chegar. Meus irmãos, para quem não conhece, linha de ensino é um curso que nós temos aqui na nossa igreja, que ele trata justamente sobre o caráter, a identidade e sobre o coração do adorador. Ele é um curso que existe na Lagoinha, que ele visa capacitar os ministros de artes a levar o entendimento, à luz da palavra de Deus, a respeito do papel dos ministros adoradores em todos os ministérios de artes ligados à igreja. Louvor, adoração, música, teatro, em todos os ministérios, eles têm que passar por esse curso para que haja esse entendimento.
Se você tiver interesse em participar, se você deseja fazer parte dos Ministérios de Artes da nossa igreja, você pode procurar na Secretaria Laodiceia, ela vai passar todas as informações para que você possa passar pela linha de ensino e se preparar e conhecer qual é a realidade para que você seja um ministro adorador. Fica de pé no seu lugar, estenda suas mãos, nós vamos orar pelas nossas irmãs. Senhor Deus, nessa hora nós te entregamos, Senhor Deus, a vida da Viviane e da Isabela, Senhor Deus, que concluíram esse curso da linha de ensino, que o Senhor derrame sobre elas graça e sabedoria, Senhor Deus, que elas tenham entendimento e os seus corações estejam voltados para o Senhor, que elas possam, Senhor Deus, desempenhar os seus papéis, entendendo que tudo é para a honra e para a glória do Senhor, que o Senhor continue capacitando e fortalecendo cada uma delas no seu ministério, para que elas sejam, Senhor Deus, usadas para trazer a honra e a glória para o nome do Senhor. É o que nós te pedimos, Senhor Deus, e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Meu irmão, tome a sua Bíblia. Nós vamos fazer a nossa declaração de fé nesse momento. Que você possa erguer a sua Bíblia bem alto. E vamos juntos dizer: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, que essa palavra ela possa encontrar boa terra no nosso coração. E que o Teu Espírito Santo possa fazer a obra e que Ele tenha liberdade no nosso meio. Que ninguém saia daqui da maneira como chegou, mas que todos sejam transformados pela Tua palavra. E que o Senhor dê graça e sabedoria ao pregador, para que ele seja instrumento do Senhor aqui nesta manhã, no nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meus irmãos. Meus irmãos, eu queria que vocês abrissem a Bíblia no livro de Isaías, capítulo 41, o verso 8. Isaías 41, verso 8. Isaías 41, verso 8 diz assim: mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. E abra também no livro de Tiago, lá no finalzinho da Bíblia, livro de Tiago, capítulo 2, o verso 23. São dois versículos que falam sobre Abraão. Falam de uma característica de Abraão, que é uma característica que nós precisamos ter. Tiago, capítulo 2, o verso 23, diz assim: e se cumpriu a Escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Deus, Ele quer ser o nosso melhor amigo. Esse é um dos desejos de Deus, que nós tenhamos relacionamento de amizade com Ele. Mas se hoje o Senhor tivesse que escrever algo a seu respeito, você poderia, como Abraão, ser chamado amigo de Deus? Você pode olhar na Bíblia. Não foram todos os homens e mulheres de Deus que têm a sua história retratada na Bíblia que foram chamados de amigos de Deus, que tiveram o privilégio de serem chamados amigos de Deus. Abraão teve esse privilégio. Deus deixou escrito na palavra dele, registrado. Tamanho era o relacionamento que Abraão tinha com Deus. Deus deixou registrado que Abraão foi chamado amigo de Deus. Em Isaías, Deus usa o profeta Isaías para dizer: descendente de Abraão, meu amigo. Abraão foi um homem que durante toda a sua vida, em todas as suas atitudes, ele viveu um relacionamento de intimidade profunda com Deus, a ponto de ser chamado pelo próprio Deus de meu amigo.
Se Deus hoje tivesse que escrever algo ao seu respeito, Ele poderia dizer que você é amigo dele? Qual é o nosso nível de intimidade e de amizade com Deus? Abraão foi um homem que foi chamado amigo de Deus, porque ele tinha essa intimidade. Mas não é uma exclusividade de Abraão. O desejo de Deus é que todos nós sejamos mais do que adoradores, mais do que conhecedores da verdade da palavra do Senhor. O que Deus espera e deseja de nós é que nós tenhamos com Ele um relacionamento de amizade. Deus, Ele quer ser o nosso melhor amigo. Nós muitas vezes temos facilidade em eleger amigos e melhores amigos. Não, porque eu tenho um amigo, meu amigo desde a infância, é o meu melhor amigo. Ah, não, o meu cônjuge é com quem eu compartilho todas as minhas dificuldades, os meus anseios, e o meu cônjuge é o meu melhor amigo. Nós temos que ter pessoas na nossa vida que se encaixem nesse perfil de amizade, de confidencialidade. Mas o primeiro lugar, o amigo mais sincero, o amigo mais íntimo que nós devemos ter é Deus. O Senhor espera isso de nós. Essa é a maior de todas as verdades. O Todo-Poderoso, o Soberano, Ele espera que nós tenhamos com Ele um relacionamento de amizade. Quando a gente pega a Bíblia lá no livro do Gênesis, quando fala da criação, lá no Jardim do Éden, Adão e Eva, eles desfrutavam de um relacionamento íntimo de amizade com Deus. Tanto que todos os dias, na viração do dia, ao cair da tarde, o Senhor vinha se encontrar com Adão para que houvesse relacionamento. Deus não precisava estar ali tendo aquele relacionamento, mas Deus criou Adão e Ele escolheu, Ele vinha ter relacionamento. O propósito original da criação é o relacionamento entre o homem e Deus. Esse era o propósito. E era um relacionamento onde não havia nenhum ritual, não havia cerimônia, não havia religiosidade. Era simplesmente um relacionamento de carinho, de amor entre o homem e Deus. Esse era o relacionamento que havia. Não havia culpa, não havia medo. Adão e Eva, eles desfrutavam da presença plena de Deus. Eles desfrutavam de um relacionamento ideal com Deus. Não havia nada que separasse ou que pudesse impedir esse relacionamento de ser feito de uma maneira plena. E nós precisamos entender uma coisa. Nós somos feitos para viver continuamente na presença de Deus. Quando Deus criou o homem, Ele não criou o homem pensando no pecado. Deus criou o homem para que houvesse um relacionamento contínuo. Mas quando o pecado entra ele entra no mundo e ele promove uma ruptura nesse relacionamento. Um relacionamento pleno, um relacionamento perfeito que havia entre o homem e Deus. Quando o pecado entra no mundo, o pecado ele promove essa ruptura. Esse relacionamento ideal ele se perde. E quando Jesus vem, através do sacrifício dele na cruz, quando ele sobe no madeiro e paga pelos nossos pecados, o véu do templo se rasga. E aquele véu que simbolizava a separação entre o homem e Deus, ele cai e já não existe mais nada que nos impeça de ter acesso ao Pai. O sacrifício de Cristo na cruz por nós foi para restaurar esse relacionamento de amizade que o homem tinha com Deus lá no início. Já não há nada que nos separe mais e que nos impeça de ter livre acesso a Deus, de nos relacionarmos livremente com Ele. Nós agora temos novamente um acesso livre e restrito ao Pai. No Antigo Testamento, os sacerdotes eles precisavam se preparar. Havia todo um ritual e uma preparação para que eles pudessem entrar na presença de Deus. Não era qualquer pessoa que tinha acesso à presença de Deus. Os sacerdotes se preparavam, eles se vestiam, eles se adornavam, para eles entrarem no Santo dos Santos e terem ali um momento na presença de Deus.
Mas o sacrifício de Jesus na cruz, por mim e por você, rasgou o véu que nos separava. E nós passamos a ter livre acesso. Nós podemos hoje desfrutar da presença de Deus em qualquer momento e em qualquer lugar. Nós já não precisamos mais estar em determinado local ou em determinada circunstância para que nós tenhamos relacionamento com Deus. O Senhor, Ele está disponível e à espera de que nós o procuremos em todo tempo e em todo momento, em qualquer lugar. A Bíblia confirma isso através do apóstolo Paulo, quando ele fala, Romanos 5,11, o apóstolo Paulo ele diz assim: podemos agora exultar em nosso maravilhoso relacionamento com Deus, tudo por causa que o nosso Senhor Jesus Cristo fez por nós, tornando-nos amigos de Deus. O sacrifício de Jesus na cruz por nós, ele nos transforma novamente em amigos de Deus. Nós não estamos falando aqui de filiação, de sermos filhos. Porque hoje existem muitos relacionamentos de pais e filhos, onde os pais e os filhos não são amigos. Eles convivem, mas não existe amizade, não existe confidencialidade. E quando Deus espera que nós, como filhos, nos acheguemos a Ele, e possamos abrir o nosso coração e termos com Ele mais do que um relacionamento de pai e filho, mas um relacionamento de amizade, de confiança. E para que a gente consiga estabelecer um relacionamento de amizade com Deus, nós temos que entender que tudo isso só é possível pela graça de Deus. Estabelecer um relacionamento de amizade com Deus só é possível por causa da graça de Deus e do sacrifício de Jesus na cruz. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, na segunda parte do verso 18, diz assim: tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. Quando o pecado entra no mundo, nós somos transformados em inimigos de Deus. Mas o sacrifício de Jesus na cruz por nós, ele nos transforma de inimigos em amigos de Deus. Ele estabelece novamente esse relacionamento de amizade com Deus. Esse é um relacionamento que nós devemos prezar e buscar a todo dia. Um relacionamento de amizade com Deus. Às vezes, nós podemos nos perguntar o que de fato Deus quer de nós quando Ele nos quer como amigos. E o que Deus espera de nós é um relacionamento como nós nos relacionamos com qualquer pessoa. Nós temos relacionamentos de amizade onde nós partilhamos da nossa vida, nós contamos tudo. Nós temos amigos que às vezes sabem da nossa vida muito mais do que nós contamos para Deus. Nós às vezes temos facilidade de comunicar com as pessoas à nossa volta e temos dificuldade de nos relacionar e de contar as mesmas coisas para o Senhor. Mas o que Deus espera de nós é que nós tenhamos com Ele relacionamento de amizade. E para que a gente estabeleça com Deus um relacionamento de amizade, nós temos que entender que existem alguns princípios que devem ser seguidos para que a gente tenha um relacionamento verdadeiro e sincero de amizade com o Senhor. E assim como um relacionamento de amizade com qualquer pessoa, um relacionamento de amizade com Deus, ele exige de nós a separação de um tempo específico para estar com Ele. Não existe amizade se não houver relacionamento, tempo junto. Eu não posso dizer que eu sou amigo, por exemplo, de uma pessoa que eu não conheço. Aí meu amigo, não é, nós não temos relacionamento. Qual o momento que nós sentamos juntos e partilhamos um da vida do outro? O relacionamento existe isso. Qualquer amizade, ela demanda tempo de convivência. Tem que haver esse tempo de convivência. Não tem como haver uma amizade profunda entre duas pessoas se elas não tiverem a oportunidade de passar tempo juntas. O tempo que você passa com seus amigos estabelece o nível de amizade que você tem com cada um deles. Uns mais, outros menos. Mas o que estabelece
o nível de amizade que você tem com cada pessoa, é o tempo que você passa junto com elas. Existem amigos que às vezes a gente fala assim, não, mas eu tenho um amigo que a gente se conhece desde a infância e a gente se vê uma vez por ano. Nós somos amigos. Mas o nível de amizade que nós temos hoje já não é igual ao que a gente tinha quando a gente se encontrava todos os dias. Nós não deixamos de ser amigos, mas já não há um relacionamento onde a gente partilha do dia a dia e da vida um do outro. Às vezes a gente olha para Deus e pensa assim, não, eu tenho um relacionamento com Deus. Todo domingo eu estou lá na igreja. Toda quinta eu estou na célula. E aí você tem os seus dias e horários estabelecidos onde você busca relacionamento com Deus. Mas o relacionamento de amizade que Deus espera de nós é uma amizade construída a partir de um tempo de convivência juntos. E não um tempo esporádico, mas um tempo diário. Uma coisa fácil de perceber. Às vezes você começa a trabalhar num local novo. Você não conhece ninguém. Depois de um mês, você já tem alguns amigos ali dentro que você se relaciona melhor. Provavelmente aqueles que trabalham à sua volta. Pessoas que até outro dia você não conhecia. Mas depois de um tempo você passa a ter contato. Porque existe um contato diário. Existe ali diariamente uma experiência de troca. E aí você começa a ter um relacionamento de amizade. E aí depois de um tempo você muda de empresa. E o relacionamento começa a ficar esporádico. Vocês já não se encontram mais com a mesma frequência, já não conversam mais com a mesma frequência. Porque era uma amizade que estava alicerçada no encontro diário. E a partir do momento que esse encontro diário ele foi quebrado, ele foi perdido, a amizade não que ela acabou. Mas se você não tem diariamente um encontro com aquela pessoa, você passa a não ter mais tanta intimidade. E assim é com o Senhor. Você quer ter intimidade com Deus? Você quer saber de Deus o que Ele tem reservado para a sua vida? Tenha intimidade com Ele, relacionamento diário. Tempo de comunhão. Nós temos que separar um tempo de comunhão para termos relacionamento com Deus. Quanto mais tempos nós passamos juntos de Deus, quanto mais tempo nós dedicamos meditando na Sua palavra, quanto mais tempos nós passamos adorando e orando ao Senhor, mais nós nos aproximamos de Deus. O pastor Lucinho, ele sempre fala para os jovens que essa vida de oração não é uma coisa que você vai adquirir da noite para o dia e passar. Um dia você não ora, no outro dia você ora 10 horas por dia. Mas é uma vida de constância. Começa aos poucos. Hoje você conversa com Deus 5 minutos, amanhã você conversa com Deus 10 minutos, daqui uns dias você já consegue ficar meia hora na presença de Deus, daqui uns dias você vai começar a sentir falta, quando der 2 horas você já não puder mais estar ali naquele momento. Nós não estamos dizendo que você só conversa com Deus nesses momentos. Mas tem coisas que você tem que ter tempo para parar, para poder falar e para poder ouvir Deus falando com você. Isso é o nosso relacionamento. Quanto mais tempo nós passamos juntos de Deus, mais tempo nós vamos ter, mais facilidade nós vamos ter de ter intimidade com Deus. E quanto mais intimidade, mais nós vamos conhecendo a Deus e a Sua palavra e tudo aquilo que Ele tem reservado para nós através da Sua palavra. Marcos, no capítulo 3, o verso 14, ele fala assim: então escolheu 12 homens para ficarem com ele e serem enviados para anunciar o Evangelho. Jesus escolheu 12 homens, dentre os muitos discípulos que já o estavam seguindo, para estarem constantemente com ele. Jesus não era seguido apenas por 12. Já havia uma multidão. Mas Jesus estabelece, Ele escolhe 12 homens para que pudessem estar mais próximos dele. Porque Jesus entendia a importância do tempo de convivência. Jesus entendia a importância de estabelecer uma intimidade, uma amizade.
Porque Jesus entendia que essa seria a maneira mais prática de tornar essas pessoas amigos e íntimos de Deus. Jesus entendia que somente quando ele estivesse junto dessas pessoas, eles poderiam trocar experiências e conhecer o coração uns dos outros. E aí haveria um relacionamento de amizade. Isso é o que Deus espera de nós. Que a gente separe um tempo para estarmos com Ele. Todos nós temos que ter esse tempo. Um momento a sós com Deus. Ou como muitos chamam de devocional. Qual é o tempo que você passa com Deus? Às vezes você pensa assim, eu levanto 5 horas da manhã, saio para trabalhar, trabalho, saio de casa, vou para a faculdade, vou para a escola, chego em casa 11h30 da noite, é o tempo de eu tomar banho, comer alguma coisa, deitar e dormir. E que hora que Deus entrou na sua vida? Na hora que você saiu de casa de manhã e falou, Deus me abençoa? Isso não foi um relacionamento, isso foi um pedido. Pedido a gente faz até de pizza. Mas não dá um relacionamento. Relacionamento há quando nós tiramos um tempo e dedicamos esse tempo a estar na presença do Senhor, meditando na sua palavra, orando e buscando dele. Qual é a direção que ele tem para a nossa vida? O que é que ele espera de nós? Nós não temos como avançar no nosso relacionamento com Deus se nós não separarmos um tempo para estarmos junto dele, para estarmos diante dele. É importante você participar do culto? É importante você participar do culto. É importante você participar de uma célula? É importante que você esteja em uma célula. É importante que você esteja num discipulado. Mas esses momentos, eles não substituem o seu tempo de comunhão com Deus. Deus, ele pode falar com você aqui no culto? Pode. Deus pode falar com você na célula? Pode. E ele vai estar falando. Mas nós precisamos ter um tempo de dedicação exclusiva ao Senhor, de estarmos diante dEle. É o momento que a gente para tudo, e a gente abre e derrama o nosso coração diante do Senhor. A gente expõe tudo aquilo que nos aflige, tudo aquilo que às vezes tem nos perturbado. A gente conta para o Senhor as nossas dificuldades, a gente compartilha do Senhor das nossas alegrias. E o Senhor tem prazer nesse relacionamento. O Senhor, ele tem prazer quando nós nos colocamos diante dele, paramos tudo que temos ao nosso redor e falamos, Senhor, agora é o nosso momento. Somos eu e o Senhor. Deus, ele tem prazer nesse tempo. É nesse tempo que Deus se revela a nós. É nesse tempo de comunhão que nós conseguimos muitas vezes conhecer qual é a vontade e o propósito de Deus para a nossa vida. É nesse momento que Deus faz a sua vontade e o seu propósito conhecido. É no secreto. É naquele momento em que ninguém mais está vendo e que nós nos colocamos diante de Deus e abrimos o nosso coração da maneira como nós somos. Não da maneira que nós gostaríamos que os outros nos enxergassem. Porque nós entendemos que diante do Senhor nós podemos abrir o nosso coração sem ressalvas. E ouvir dele o que ele tem para nós. Uma coisa é certa, se não houver investimento em tempo com Deus, nossa intimidade com Deus, ela nunca vai se desenvolver. Se não houver investimento em tempo com Deus, a nossa intimidade, o nosso relacionamento de amizade com Deus, ele nunca vai se desenvolver. Relacionamento de amizade, para que ele se desenvolva, é necessário investimento em tempo. É necessário que a gente separe um tempo para estar com o Senhor. Existe uma fórmula? Existe um tempo? Não. Se você tem a oportunidade de estar 15 minutos na presença do Senhor, na presença de Deus, 15 minutos, é o que você precisa para que Deus possa fazer a diferença na sua vida. Mas que sejam 15 minutos em que você vai se dedicar exclusivamente a estar na presença do Senhor.
E que mais nada vai te atrapalhar ou desviar o seu foco. Se você tem a oportunidade de passar 4 horas direto na presença do Senhor, glória a Deus. O que nós não podemos é começar a comparar o nosso relacionamento com o relacionamento do outro. E achar que a amizade vai ser igual. Eu tenho um relacionamento de amizade com o pastor Mateus. Nós passamos um tempo juntos. É um relacionamento que é diferente do que eu tenho com algumas outras pessoas, porque o tempo que eu passo com ele, às vezes, é maior do que o que eu passo com outras pessoas. Mas ele tem outras amizades, onde ele passa mais tempo com essas pessoas do que comigo. O que eu não posso é ficar aqui comparando, mas o Mateus tem mais amizade com o outro do que comigo. Mas ele dá mais atenção do outro. Porque existe um tempo maior dedicado ao outro do que a mim, porque existe. Assim é com Deus. Mas o outro Deus fala com ele. Mas o outro Deus faz, e o outro... E aí a gente começa a tomar o relacionamento que as outras pessoas têm com Deus como base. Quando o que Deus espera de nós é simplesmente que a gente se coloque diante dele e abra o coração. O relacionamento com Deus, ele é individual. Eu não posso me relacionar com Deus para minha esposa, assim como ela não pode se relacionar com Deus no meu lugar. Cada um de nós tem que tirar o seu tempo e ter esse tempo com Deus. Uma amizade, ela requer investimento em tempo. E às vezes nós tiramos tempo para poder nos relacionar com tantas pessoas, nós tiramos tempo às vezes para poder fazer determinadas coisas, e nós temos dificuldade em tirar tempo para nos relacionar com o Senhor. Nós temos que tomar muito cuidado para o tempo de Deus não ser o tempo que sobra. Porque às vezes não sobra. E aí, se não sobra, eu não me relaciono com Deus. Um relacionamento de amizade com Deus, ele passa pela separação de um tempo diário com Deus. É através desse tempo que nós vamos nos relacionando e vamos nos fortalecendo, e essa amizade vai sendo cada vez mais fortalecida. Nós precisamos entender que nós precisamos separar um tempo, e nós precisamos pensar o dia todo na palavra do Senhor. Essa é uma outra forma de nós estabelecermos amizade com Deus. É meditando na palavra dele em todo o tempo. A Bíblia ela nos encoraja repetidamente a meditar sobre quem Deus é, sobre o que Ele faz e sobre o que Ele ainda vai fazer na nossa vida. É impossível alguém ser amigo de Deus sem saber o que Ele tem a nos dizer. Não tem como você ser amigo de pessoa nenhuma se você não conseguir ouvir a pessoa. Porque relacionamento de amizade é baseado numa troca. Você fala e a outra pessoa fala, e aí vocês vão se completando. É impossível nós desenvolvermos uma amizade com Deus sem saber o que Deus tem a nos dizer. Amizade não é monólogo. Amizade é diálogo. Amizade é diálogo. Os dois falam, os dois escutam. É uma troca. E é impossível nós sermos amigos de Deus sem saber o que Deus tem a nos dizer. E uma forma que nós temos de saber o que Deus tem a nos dizer é através da palavra dele. Quando nós sabemos o que o outro tem a nos dizer, quando nós conseguimos ouvir o que Deus tem para nos dizer, a amizade ela vai se fortalecendo. Um relacionamento de amizade ele é baseado nesse diálogo, nessa troca. A gente começa a trocar experiências, a gente começa a chegar num nível de confidencialidade, onde a gente consegue confidencializar coisas para o outro, e isso vai fortalecendo. Mas nós tivemos um tempo onde nós paramos e ouvimos. Você quer ser amigo de Deus? Você tem que saber o que Deus tem a te dizer. Isso só é possível quando você separa um tempo e quando você medita na palavra dele
o dia todo. Nós não temos como amar a Deus sem o conhecer. Nós não temos como amar uma pessoa sem conhecê-la. Esse negócio de amor à primeira vista, isso só existe em filme de romance. Amor de verdade ele é estabelecido na convivência diária. Quando você começa a conhecer a pessoa, você vai conhecendo todas as qualidades que ela tem, mas também todos os defeitos. E ainda assim, você escolhe se relacionar com ela. Assim também é o nosso relacionamento com Deus. É um relacionamento onde nós nos apresentamos ao Senhor, abrimos o nosso coração, e ainda que nós sejamos imperfeitos e pecadores, Deus tem prazer em se relacionar conosco. Mas é um relacionamento. Quando nós separamos um tempo, quando nós temos um tempo de relacionamento diário, de conhecer a Deus e quem Deus é, e de abrir o nosso coração diante do Senhor, e apesar das nossas imperfeições, de nós vermos o quanto Deus nos ama, é isso que vai moldando o nosso relacionamento de amizade com Deus. Às vezes nós temos dificuldade de nos apresentar diante de Deus. Meu irmão, independente de como você esteja, do que você esteja vivendo, o que Deus mais espera é que você se apresente diante dEle, que você abra o coração, para que Ele possa mudar a sua vida, para que Ele possa transformar o seu coração. Mas isso só vai vir quando nós tivermos relacionamento com Ele. Um relacionamento diário, para que Deus possa diariamente nos falar através da palavra dEle quais são os princípios e quais são os propósitos dEle para a nossa vida. Através da palavra dEle nós vamos conhecendo quem Ele é. E a palavra dEle vai nos encorajando a ter cada vez mais um relacionamento profundo de amizade com Ele. É isso que Deus espera de nós. A palavra de Deus fala que Deus se revelou a Samuel através da palavra. Foi através da palavra que Deus se revelou a Samuel. Samuel, um profeta que foi usado para ungir Davi como rei. Ele teve o seu primeiro contato de revelação com Deus através da palavra. Deus se revelou a ele através da palavra. Você quer saber o que Deus tem reservado para você? Você quer saber o que Deus pensa de você? Você quer saber o que Deus espera de você? Vai ler a Bíblia. Vai conhecer a palavra de Deus, porque vai ser através dela que Deus vai se revelar a você. Você não tem que procurar em nenhum outro lugar. Você tem que procurar através da palavra de Deus. E não tem erro. É impossível você ir para a palavra de Deus, buscar conhecer o Senhor e Ele não se revelar a você através da palavra dEle. Nós temos que ter esse relacionamento. Nós às vezes não vamos ter tempo de passar o dia todo lendo e meditando na palavra. Mas a partir do momento que você começa a desenvolver uma prática habitual de leitura da Bíblia, a palavra de Deus ela começa a ser infundada no seu coração. E em todo o tempo, aonde você estiver, independente do que você esteja fazendo, você vai estar sempre lembrando da palavra de Deus, e Deus vai estar sempre trazendo a sua memória e te direcionando através daquilo que Ele já falou com você através da palavra dEle. É nisso que consiste meditar na palavra de Deus em todo o tempo. Não quer dizer que você vai ficar o dia inteiro aqui lendo. Mas no tempo que você tira de leitura, Deus Ele fala, e Ele continua falando, e você às vezes vai estar no seu trabalho, você vai estar diante de uma situação e você vai se lembrar de algo que Deus falou com você através da palavra. E Deus Ele vai te direcionando. Quando nós quisermos saber o que nós precisamos fazer para meditar na palavra de Deus, primeiramente nós temos que desviar a atenção dos nossos problemas e das circunstâncias e colocar a nossa atenção somente em Deus e na sua palavra. A amizade com Deus, ela requer tempo de convivência e meditação na palavra.
Só assim nós vamos conhecer a Deus e todos os preceitos e todos os propósitos que Deus tem para a nossa vida, que Ele já deixou estabelecido na palavra dEle. Quanto mais nós focarmos na palavra do Senhor, menos nós vamos focar nos problemas e nas circunstâncias. Nós vamos deixar de ter problema? Não. Mas o que vai mudar é como nós vamos encarar esse problema. Porque quando o problema aparecer, em vez de nós focarmos no problema, nós vamos focar na palavra de Deus, em quem Deus é. E Deus traz a solução. É Deus que traz o alívio. Mas nós precisamos conhecer a Deus e a sua palavra. Quanto mais nós meditarmos na palavra de Deus, mais íntimos de Deus nós seremos. Quanto mais nós meditarmos na palavra de Deus, mais amigos de Deus nós seremos. Deus, ele considerava Davi e Jó como amigos íntimos, pelo fato de eles terem valorizado a palavra de Deus acima de qualquer outra coisa. E pelo fato de eles estarem sempre meditando na palavra de Deus. O livro de Jó, no capítulo 23, a segunda parte do verso 12, o próprio Jó reconhece, ele fala assim: dei mais valor às palavras da sua boca do que ao meu pão de cada dia. Jó lhe dava mais valor à palavra de Deus do que ao próprio alimento. Jó lhe dava mais valor ao tempo que ele tinha com Deus do que aquilo que podia alimentar a carne. Quando Cristo foi tentado no deserto, ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jó lhe dava mais valor à palavra de Deus do que ao próprio alimento. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E no Salmo 119, no verso 97, ele fala assim: como eu amo a tua lei, como eu amo a tua lei, penso nela o dia todo. Davi tinha prazer em meditar na palavra do Senhor. Dois exemplos de homens que tinham prazer na palavra do Senhor, que tinham mais prazer na palavra do Senhor do que em qualquer outra coisa. E Deus tinha com eles um relacionamento de amizade. Nós precisamos investir tempo na meditação da palavra de Deus, para que o nosso relacionamento de amizade com Deus ele seja fortalecido. Outra forma de nós estabelecermos um relacionamento de amizade com Deus, de desenvolvermos um relacionamento de amizade profundo e genuíno com Deus, é tratando o pecado com seriedade. Se nós quisermos desenvolver uma amizade íntima com Deus, uma coisa que é fundamental na nossa vida é tratar o pecado com seriedade. Para que o nosso tempo de relacionamento com Deus, para que o nosso tempo de meditação na palavra de Deus funcione bem, nós precisamos de santidade. Por isso nós precisamos tratar o pecado com seriedade. A Bíblia fala lá em Isaías, no capítulo 59, o verso 1 e 2. O Senhor fala assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouçam. Se nós quisermos ter um relacionamento de intimidade com Deus, se nós quisermos ter um relacionamento de amizade com Deus, nós precisamos tratar o pecado com seriedade. Nós precisamos entender que o pecado não é algo normal na nossa vida. Nós temos que tratar disso. O pecado ele é uma barreira que existe no nosso processo de construção de um relacionamento diário e íntimo com Deus. Se existe algo que pode nos atrapalhar nesse relacionamento com Deus, é o pecado. Por isso nós precisamos entender que quando nós estamos em pecado, quando há pecado, os ouvidos de Deus eles ficam tampados, o rosto dele fica encoberto.
O nosso relacionamento não flui, ele fica obstruído. É igual quando a gente é criança e a gente briga com o nosso irmão e a gente começa a falar e ele tampa o ouvido e não começa a não querer ouvir. Você pode falar, mas ele não vai ouvir, porque ele está com os ouvidos tapados. Quando nós pecamos, nós temos que entender a seriedade que nós temos que tratar o pecado, porque quando nós pecamos, o pecado ele causa essa obstrução. Ele atrapalha o nosso processo de intimidade com Deus. Ele atrapalha o nosso processo de desenvolvimento de uma amizade verdadeira com Deus. Por isso nós precisamos entender e tratar o pecado com seriedade. O pecado não pode ser algo normal na nossa vida. Nós não estamos aqui dizendo que nós vamos virar o super-homem a partir de amanhã e ninguém vai mais pecar. Mas é entender que o pecado ele não pode se tornar algo banal na nossa vida. O pecado tem que ser algo que nos incomode. É o ponto fora da curva. Não é algo que acontece sempre. Por isso nós precisamos entender e tratar o pecado com seriedade. Porque se existe algo que nos afasta, que obstrui o nosso relacionamento e nos impede de desfrutar de uma amizade verdadeira com Deus, é o pecado. Você quer ter uma amizade com Deus? Tire tempo para Ele, medite na palavra e trate o pecado com a seriedade que ele tem que ser tratado. Porque o pecado ele pode nos atrapalhar. Deus ele é santo. E na sua santidade ele não tem como interagir com o pecado. Deus ele não interage com o pecado. Olha o que a palavra de Deus fala a respeito disso no Salmo 25. Salmo 25, verso 14 diz assim: o Senhor é amigo daqueles que o temem e lhes ensina as condições da aliança que fez com eles. Ou seja, aquele que teme ao Senhor, aquele que vive uma vida conforme a vontade do Senhor, esse desfrutará da amizade de Deus. Porque o Senhor ele é amigo daqueles que o temem. No livro de Provérbios, o capítulo 3, o verso 32, diz assim: pois o Senhor Deus detesta os que praticam o mal, mas é amigo dos que são corretos. Deus ele é amigo daqueles que são corretos. Não significa que os corretos são aqueles que não pecam, mas são aqueles que tratam o pecado com seriedade, que entendem que o pecado é uma coisa que não pode acontecer e trabalham para que não aconteça. Uma das formas de nós tratarmos o pecado com seriedade é justamente desenvolvendo o nosso relacionamento de amizade com o Senhor. Porque nós vamos entendendo quem Deus é, nós vamos conhecendo a santidade do Senhor Deus e porque Ele é santo, nós vamos buscando levar uma vida santa. E nós vamos nos fortalecendo para a lida diária com o pecado, tratando o pecado com seriedade. Em 1 João, no capítulo 1, verso 6, diz assim: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. A comunhão com Deus, ela não pode estar, e de fato ela não está, associada a uma vida de pecado. Por isso que nós temos que tratar o pecado com seriedade. Nós não podemos brincar com o pecado, nós não podemos dar oportunidade para o pecado. Nós temos que fugir das tentações e resistir ao diabo. A palavra de Deus estabelece isso. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas muitas das vezes nós fazemos o contrário. Nós tentamos resistir às tentações e a gente foge do diabo. O diabo já foi vencido na cruz. Ele já é um derrotado. Mas muitas vezes, porque nós não conhecemos a Deus e nós não conhecemos a palavra dEle, Ele consegue nos intimidar. Por isso nós temos que conhecer a Deus, conhecer quem Deus é e conhecer a palavra dEle, para que quando o diabo tentar se levantar, a gente consiga colocar ele no seu devido lugar.
Nós temos que conhecer a palavra de Deus para que o nosso modo de agir seja o modo correto, fugindo das tentações e resistindo ao diabo. Quando nós conhecemos a Deus e a sua palavra, nós entendemos que nós devemos fugir de toda e qualquer tentação. Não é porque nós temos um relacionamento de intimidade com Deus e porque nós conhecemos a Deus de maneira íntima e profunda que eu posso me dar o luxo de achar que eu posso começar a tentar resistir às tentações. Porque o diabo ele é astuto. Ele lança de tentações para tentar nos fazer cair, porque ele sabe que se ele se colocar diante de nós, ele já é um derrotado. E aí nós temos que entender isso. Fugir das tentações, resistir ao diabo. Mas mais do que isso, nós temos que nos submeter a Deus. Para que a gente trate o pecado com seriedade, nós precisamos nos submeter a Deus. É entender que, se porventura nós pecarmos, não é para a gente ficar no chão se lamentando, mas nós temos que nos levantar e entender que existe um advogado junto de Deus. Tratar o pecado com seriedade. Pecou, corra para o Senhor, confesse o seu pecado. Receba o perdão da parte de Deus, busque o arrependimento e reestabeleça o seu relacionamento de amizade profunda e genuína com Deus. É isso que Deus espera de nós. Queria chamar o Ministério de Louvor. Você pode ficar de pé no seu lugar. Meus irmãos, nessa manhã o que Deus espera de nós é isso. Que a gente entenda qual é o propósito de uma amizade verdadeira com Deus. O que Ele espera de nós verdadeiramente é que a gente tenha um relacionamento de amizade com Ele. Para que a gente consiga chegar num ponto da nossa vida de parar e se perguntar: se Deus tivesse que falar de mim, assim como Ele falou um dia de Abraão, eu seria conhecido como amigo de Deus? Eu tenho amizade com Deus a ponto de Deus um dia parar e falar assim: eis aí o meu filho, o meu amigo. É isso que Deus espera de nós. A intimidade com Deus, assim como qualquer outro relacionamento, ela é estabelecida a partir de uma prática de alguns princípios, como o relacionamento, a separação de um tempo, o conhecimento de tudo aquilo que o seu amigo tem para te dizer. É isso que Deus espera de nós. Que nós tenhamos um tempo de convivência com Ele, que a gente medite na palavra dEle, para que a gente possa crescer no nosso relacionamento com o Senhor. Não existe nada, absolutamente nada mais importante do que desenvolver uma amizade com Deus. Porque esse é o relacionamento que vai durar eternamente. Os nossos relacionamentos, eles passam. Mas o nosso relacionamento com Deus, ele durará eternamente. Nós vivemos aqui hoje o início de um relacionamento que se estenderá por toda a eternidade. E por isso nós temos que estar preparados, buscando sempre conhecer a Deus. No livro de Tiago, no capítulo 4, verso 8, diz assim: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Nós temos que nos aproximar de Deus. E isso é uma verdade estabelecida na palavra dEle. Quando nós nos aproximamos dEle, Ele também se aproxima de nós. O que Ele espera de nós é que nós o procuremos e que a gente abra o nosso coração para conhecê-lo e conhecer a sua palavra. Para que a gente desenvolva com Ele um relacionamento de amizade a tal ponto que a gente sinta falta de estar na presença dEle e nos relacionando com Ele. Enquanto o Ministério de Louvor estiver adorando, que você possa orar e buscar de Deus. Como está o seu relacionamento com Deus?
Se você ainda não tem um relacionamento com Deus, que nessa manhã você possa abrir o seu coração e buscar ter esse relacionamento com Deus, um relacionamento de amizade. Estou trancando a porta, não vou sair tão cedo, até ver tua glória me tomar por inteiro. Me sinto tão seguro quando está por perto. Fica mais um minuto aqui no meu secreto. Esse é o meu preferido lugar. Não há outro onde eu queira estar. Esse é o meu preferido lugar. Esse é o meu desejo de gritar pro mundo inteiro que aqui dentro do meu peito só quero queimar por ti. Esse é o meu desejo de gritar pro mundo inteiro que aqui dentro do meu peito só quero queimar por ti. Estou trancando a porta, não vou sair tão cedo, até ver tua glória me tomar por inteiro. Me sinto tão seguro quando está por perto. Fica mais um minuto aqui no meu secreto. Esse é o meu preferido lugar. E não há outro onde eu queira estar. Esse é o meu preferido lugar. Esse é o meu desejo de gritar pro mundo inteiro que aqui dentro do meu peito só quero queimar por ti. Esse é o meu desejo de gritar pro mundo inteiro que aqui dentro do meu peito só quero queimar por ti. Senhor Deus, nós nessa hora abrimos o nosso coração e nós pedimos que nessa manhã o nosso relacionamento com o Senhor ele seja restabelecido, Pai. Que nós possamos entender, Senhor Deus, verdadeiramente que nós devemos estar na Tua presença. Nós nos arrependemos, Pai, de todas as vezes em que nós desprezamos o nosso tempo com o Senhor. Nós nos arrependemos, Senhor Deus, de todas as vezes em que nós priorizamos todas as outras coisas e não o nosso relacionamento com o Senhor. Que nessa manhã o Teu Espírito Santo nos ajude, Senhor Deus, a buscar sempre estarmos na Tua presença, para que o Senhor seja sempre o primeiro, para que nós tenhamos o Senhor como o melhor amigo, Pai. Que o nosso relacionamento com o Senhor seja o mais importante e que nós possamos levar a nossa vida sempre diante do Senhor. Que haja, Senhor Deus, no nosso coração sempre esse desejo de estar na Tua presença. Que o nosso lugar preferido seja estar no centro da Tua vontade, desfrutando da Tua amizade, Pai. Que a Tua palavra ela esteja sempre viva no nosso coração.
e que o Teu Espírito Santo nos direcione a cada dia, em todo tempo, para que o nosso desejo diário seja estar com o Senhor, termos relacionamento com o Senhor, para que um dia nós possamos ser reconhecidos como amigos de Deus. Transforma, Deus, o nosso coração. Muda, Senhor Deus, o nosso coração. Nos ajude a viver sempre buscando conhecer ao Senhor e a Tua palavra, Senhor Deus, para que as Suas vontades e os Seus propósitos se tornem conhecidos e nós possamos viver a nossa vida de uma maneira plena, convictos de que estamos na Tua presença, desfrutando da Tua companhia e da Tua amizade, Pai. Ainda com seus olhos fechados, se tiver alguém aqui nessa manhã que pela primeira vez sentiu essa necessidade, esse desejo de ser amigo de Deus e que entrega o seu coração ao Senhor, ou se tinha alguém aqui desviado dos caminhos do Senhor e que nessa manhã escolhe novamente ser amigo de Deus e de voltar para os caminhos do Senhor, que você possa levantar a mão aí onde você estiver, sem constrangimento algum. Amém? Todos na presença do Senhor. Glória a Deus, meus irmãos. Eu já vou despedir vocês e que você saia daqui com essa certeza. Deus, Ele está acessível e esperando que a gente se volte para Ele, que a gente busque ter esse relacionamento com Ele. Não deixe para amanhã. Busque sempre, todos os dias, em todos os momentos, se relacionar com Deus e desfrutar da amizade do Senhor. Levanta suas mãos. Senhor Deus, nós te apresentamos aqui o teu povo, que o Senhor possa levá-los agora para casa em paz e em segurança, que eles possam viver, Senhor Deus, a melhor semana das suas vidas, desfrutando da amizade com o Senhor e tendo experiências novas com o Senhor. Que sobre eles e sobre as suas casas seja a bênção do Senhor, agora e para todo sempre, no nome de Jesus. Amém.